Muito obrigado, deputada Bia. A sua explanação inicial já foi bastante contundente e com certeza nós temos outros argumentos aí que os outros colegas também trarão, que certamente irão de encontro a esta interpretação. Passo agora a palavra ao Dr. César Dario Mariano. Boa noite a todos. Gostaria novamente de agradecer ao convite que me foi feito pela UNAB. E antes de iniciar a minha explanação, externar meus sentimentos de pesar pelo falecimento do senador Arodi. Fizemos aqui uma live há pouco tempo, uma pessoa que eu passei, já gostava, já acompanhava, mas depois daquela live passei a admirá-lo mais ainda. O Brasil perdeu um patriota, perdeu uma pessoa extremamente proba, honesta, que vai fazer muita falta no Congresso Nacional. O tema ele é extremamente interessante, é um tema controvertido. Vou fazer uma pequena explanação de como começaram as eleições através do voto eletrônico, para depois eu chegar a analisar o porquê que eu entendo que não há violação ao sigilo de voto com a implementação, com a aprovação do artigo 59A da Lei Geral das Eleições. Desde 1996, as urnas eletrônicas foram instituídas no Brasil. Os mais novos não vão se recordar que era muito difícil a votação anterior. Eu fui promotor eleitoral em várias oportunidades, então eu tive que acompanhar as eleições, e eu acompanhei tanto as eleições em papel, voto impresso, quanto as eleições por urnas eletrônicas. Aqui em São Paulo, feita a votação, que as filas eram enormes, a totalização era feita no ginásio do Ibirapuera. E lá havia diversos tipos de discussões, impugnações de urna, tinha que ter promotor, tinha que ter juiz, tinha que decidir na hora se aquela urna teria que ser auditada ou não. Era difícil, tanto que demorava dias para ser feita a totalização. Sobrevieram as urnas eletrônicas, melhorou muito, óbvio que nós temos uma eficiência muito maior, só que, paralelamente a isso, desde aquela época, sempre houve desconfiança acerca da lisura das urnas eletrônicas. Tanto que no ano de 2002, e o presidente era Fernando Henrique Cardoso, foi publicada a Lei 10.802 de 2002, que já previa que as urnas eletrônicas teriam uma impressora e que o voto seria impresso. Seria possibilitada a essas urnas a impressão para que o eleitor pudesse verificar se aquele voto era o voto mesmo que ele tinha dado, que ele tinha digitado, né? E depois seria inserido numa urna sem nenhum tipo de contato manual. E depois essa urna era lacrada. Só que no ano de 2003, antes de ser concretizado a votação por meio do voto impresso, esse dispositivo ele foi revogado. Alteraram esse dispositivo e não foi implementado. Já em 2009, novamente, nós tivemos uma outra lei, que é a Lei 12.034 de 2009, que também dizia que o voto deveria ser impresso. Só que esse dispositivo realmente era inconstitucional, porque havia vinculação do voto, tá, com a impressão digital do eleitor. Então, era possível, por meio de análise, seja manual ou seja eletrônica, saber quem tinha votado em quem. Houve a propositura de uma ADIM, número 4543, cuja relatora era a ministra Carmen Lúcia, e que julgou, nesse caso, corretamente inconstitucional esse dispositivo, dizendo que havia a possibilidade de violação do sigilo do voto. Nisso daí estava perfeito. Já em 2015,
foi aprovada a Lei 13.165 de 2015, que também determinava a impressão do voto das urnas eletrônicas. A presidente Vilma vetou, e o Congresso depois, por ampla maioria, 368 deputados e 56 senadores, derrubaram o veto. E o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, chegou a regulamentar como seria feita a impressão desses votos. Só que a Procuradoria-Geral da República, à época, doutora Raquel Dodge, promoveu uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo relator era o ministro Gilmar Mendes. Foi concedida uma liminar, então não foi implementado a impressão dos votos das urnas eletrônicas, e essa ação acabou sendo julgada procedente, declarando a inconstitucionalidade, por votação unânime. E o fulcro, o fundamento central, é que haveria novamente violação ao sigilo dos votos. Sinceramente, eu reli esse acórdão, li os votos, eu não vi fundamento nenhum técnico que diga no que consiste a violação ao sigilo do voto. O que diz o artigo 54A? Diz o seguinte: o eleitor vota, será impresso por meio de uma impressora acoplada à urna, em quem ele votou, vai estar num recipiente separado, ele não tem contato nenhum, ele olha, confere, aperta um botão, o voto cai e é lacrado. Quer dizer, não há nenhum contato dele com voto, não há o contato de outra pessoa com voto. A Procuradora-Geral da República, à época, diz não. Primeiramente, pode ser que a impressora quebre, pode ser que a urna quebre também. Troca-se a impressora, ou tenha-se uma impressora sobressalente. E ela também argumenta, mas o deficiente visual ou o analfabeto não vai ter condições de analisar o voto. Lógico que vai. Com os meios informáticos que nós temos hoje, há possibilidade de leitura, ele coloca um fone de ouvido e vai ler para ele que ele votou, tanto para o deficiente visual quanto para o analfabeto. Também foi dito, olha, é muito caro, custa cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão e 800 milhões de reais para a segurança do voto é dinheiro de pinga. É nada. Olha quanto nós gastamos nessa pandemia. Olha o fundo eleitoral. Para nós termos segurança, certeza de que a votação está correta, que não há fraude, é muito pouco, inclusive. E a deputada acabou dizendo que seria menos ainda. Eu até acredito que seria menos também. Há a possibilidade de fazer uma licitação e conseguir por menos valor. E, no final das contas, todos esses argumentos, eles acabaram sendo afastados pelo ministro Gilmar Mendes, só que disse o seguinte: há possibilidade de violação do sigilo do voto. Como há possibilidade de violação do sigilo do voto? Como se ninguém vai ver? Se o voto vai cair naquela urna, se não há contato manual? Como que há essa possibilidade? Não há possibilidade nenhuma. E com os meios informáticos que nós temos hoje, a eletrônica está tão avançada que seria possível nós conseguirmos uma maneira de que não houvesse. E realmente não há. Da forma que foi colocada nesse dispositivo, não há. O ministro Barroso fala, não, mas isso daí é desproporcional, porque é muito dinheiro para nada, porque não há nenhuma prova de que a urna seja vulnerável. Como lhes disse, como que funciona o processo eleitoral hoje? As urnas chegam, todas elas no caminhão, elas são colocadas no cartório eleitoral. O promotor eleitoral, ele é convocado, aí ele vai olhar as urnas. Essas urnas são descarregadas, aí será feito um teste do software. Vai lá, vota, tem lá uma votação ali simbólica, você vota e você olha. Não tem contato realmente das urnas com o meio externo. É feito ali, mas nós não temos contato nenhum com o software. Nós simplesmente vamos verificar. Começa a eleição. Começa a eleição,
essas urnas não têm contato nenhum com a internet. Terminada a eleição, pega-se um chip ou pega-se um pendrive, coloca-se no computador, esse voto será transmitido. O que tem ali na urna eletrônica, por meio da internet, é transmitido até o Tribunal Superior Eleitoral, onde será feita a totalização. Vejam bem, hackers invadiram NASA, vários outros órgãos americanos, que têm uma segurança informática, com certeza, muito maior do que a nossa. Então já começa a dúvida, será que não é possível, nessa transmissão, haver algum tipo de invasão? Não sei dizer, porque não pode ser feita a auditoria da urna. Mas o que me chama mais a atenção e que me deixa mais preocupado é o fator humano, que software é programa de computador. Quem faz programa de computador é o ser humano. O ser humano pode ser cooptado, o ser humano pode ser corrompido, o ser humano pode ser ameaçado. Pode ser que, eventualmente, alguém que tenha contato com esse software introduza um malware, um cavalo de Troia, que vai funcionar no início da votação e vai se autodestruir ou se esconder ao término da votação. Ou seja, ninguém vai ter mais condições de saber se houve ou não algum tipo de influência na votação, a não ser técnicos muito especializados que tenham acesso ao software. Só que não é dado esse acesso ao software pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ninguém pode acessá-lo, quer dizer, não há possibilidade de auditoria para saber se houve ou não qualquer tipo de invasão nas urnas. Não estou dizendo que teve, também não estou dizendo que não teve, porque eu não sei, porque não é possível, nós fazemos auditoria. Vejam que sigilo do voto é um direito fundamental da pessoa, do eleitor. É uma garantia, inclusive, de que a pessoa não será ameaçada, não será comprada e que ela terá total liberdade de voto. É cláusula pétrea, inclusive. O sigilo da votação ele não pode ser alterado nem por emenda constitucional. Só que, como eu já disse, eu não vejo violação ao sigilo da votação. Paralelamente a isso, nós também temos uma outra regra, que é o quê? A lisura do processo eleitoral. Não adianta nós protegermos, como o Supremo diz que está protegendo o sigilo do voto, que eu não acho que é o caso, se nós não tivermos a segurança. Mas não foi demonstrado que é inseguro. Mas, espera aí, quem vai ter que demonstrar se é seguro é o TSE. Nós não temos acesso para sabermos se é seguro ou não. Na realidade, nós teríamos simplesmente um mecanismo de segurança a mais. A possibilidade de auditarmos onde houvesse indício de fraude, e seriam também feitos por sorteio, por amostragem, auditorias nas diversas sessões eleitorais pelo Brasil. Aí nós teríamos de verificar por amostragem, sem saber onde será feita essa auditoria, se haveria ou não qualquer tipo de fraude. Vejam que nós só queremos isso, a segurança, a lisura, a transparência. Como eu disse, com devido respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu não vejo violação ao sigilo do voto. Eu não vejo inconstitucionalidade no artigo 59A da Lei Geral das Eleições. Só que o Supremo julgou que é inconstitucional. Nós vamos ter que acatar a decisão, mas eu não sou obrigado a concordar com ela. Então, esse é o meu posicionamento, que não há violação ao sigilo, que não há nenhuma inconstitucionalidade. Eu acredito que boa parte dos juristas do Brasil também vão concordar comigo, que seria apenas um instrumento a mais de segurança para garantir a lisura do processo eleitoral. Nada mais do que isso. Então, muito obrigado pela oportunidade e, se houver necessidade, estou aqui para demais esclarecimentos.